boca, vamos dizer, da população, dos advogados, de ser muito lerda no tocante, mas é a massa de processos. Isso é interessante também. Essa é uma questão interessante que está sendo colocada aqui. Existe uma massa muito grande de feitos, mas também não se pode esquecer que as questões processuais, elas são tratadas de forma diferente, dada a predominância do poder público na maioria das demandas. Um exemplo simples, né? Normalmente, uma contestação, prazo 15 dias. A presença do poder público quadruplica o prazo, 60 dias. É razoável? No primeiro momento, parece que ainda hoje a realidade diz que é razoável, tendo em vista o volume, a necessidade da defesa do interesse público, etc, etc. Outra questão, a questão do duplo grau, a remessa necessária, que, como regra, está sempre predominante. É claro, o Código até mitigou isso em duas situações, mas tem essa presença. A intimação pessoal não é por publicação, a intimação é pessoal do Procurador Federal. Quer dizer, então existe todo um mecanismo processual para resguardar os interesses. Eu digo não do poder público, eu entendo ali que o poder público é gestor dos interesses da sociedade. Então, tutelar os interesses da sociedade que acabam, de alguma forma, tornando, né, mais lerda, acaba alongando o que não seria o usual. Mas a verdade é que no final, nós, de uma maneira geral, é que respondemos sempre. Né? Com certeza. As costas lá do poder dizer, demora, não sei o quê. A pessoa não pensa nesses meandros. Nós temos esses detalhes. Uma coisa que a gente sempre reclama muito é que o Código de Processo Civil, como ele foi organizado em 73, ele previu que ações individuais e de um particular em face do outro. Hoje a gente vive outra realidade, a gente vive as ações coletivas, não temos um Código de Processo Civil para as ações coletivas. E está em gestação, né? Está em gestação, exatamente. Está em gestação. E não temos um código que preveja as nuances especificamente quando está presente o poder público. Então há uma série de regras que acabam sendo relidas, principalmente à luz do texto constitucional, e acabam, bem ou mal, alongando um pouco mais o Isso aí tem uma questão que eu acho terrível, mas a gente tem que colocar, não é? É o seguinte, eu considero a União a União lato sensu, o poder público, aí, o Estado, o município, como um dos grandes vilões dessa história da demora da justiça, né? Por outros motivos. Nós vamos continuar conversando com o desembargador Paul Ehrlich no próximo bloco, daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando desta feita o eminente desembargador Paul Ehrlich, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aqui do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Bom, me diga uma coisa, eu deixei no ar essa questão no bloco anterior, a propósito da responsabilidade, entre aspas, da União, do Estado, do município, pela complexidade das coisas na justiça, né? Dificulta, vamos dizer assim, a realização da justiça. De alguma maneira, eu vou me aventurar a dizer o seguinte, um poder judiciário que fosse célere, que fosse ajustado, não interessa muito a esses entes. Essa é uma questão que bastante... O que você acha dessa afirmação polêmica, corajosa? Eu acho que essa cultura, está sofrendo uma mutação, uma modificação, por incrível que pareça. Por que eu posso dizer isso? Era uma cultura que estava implantada, exatamente, até a partir de uma ideia de rolagem de dívida, né? Quanto mais tempo eu tivesse o prolongamento feito, mais tarde eu iria honrar eventuais dívidas que eu tivesse que pagar. Mas acho que essa cultura está sofrendo uma modificação e aqui também queria deixar um voto de elogio e louvor para a AGU, a Advocacia Geral da União, que tem procurado se ajustar à orientação dos tribunais superiores. De que maneira? Através da edição de súmulas administrativas. Isso é interessante. Ontem, por exemplo, nos foi oficiado pelo advogado-geral da União, inclusive Sua Excelência está sendo, sabatinado hoje, né? O Dr. Toffoli, que remeteu para o tribunal
as novas súmulas administrativas já implicando no quê? O efeito prático é que naquelas matérias que os tribunais superiores já pacificaram entendimento, mesmo contrariamente ao interesse da União, por exemplo, não haverá mais recurso. Não haverá mais recurso e haverá cumprimento voluntário perante a administração. Isso é muito interessante. Então, realmente, isso recebe o aval da União, então? Recebe o aval da União, exatamente. Fazer, né? Porque o passado demonstra que, mesmo havendo orientação predominante, etc., anterior à súmula vinculante, a União continuava insistindo em feitos, em recursos, etc. O retardamento interessava. O retardamento interessava. É verdade. Né? Isso leva a uma outra questão, né? Mas, na verdade, infelizmente, ainda é assim. Né? A voracidade do fisco para ir buscar os seus créditos, né? E a lentidão com que ele quer atender. Né? Essa é uma equação que ainda não se ajustou. Né? E eu acho, Paulo, não sei, quero ouvir a tua opinião, e eu acho que o problema do precatório é uma imagem exuberante dessa contradição. O precatório, eu acho até que é uma figura que assume hoje até um caráter histórico, né? Uma coisa. Porque, na verdade, o precatório é uma herança nossa, né, lusitana, né? Isso vem lá das ordenações, etc., aonde, sob o argumento de organizar o orçamento do Estado, então se determinava que o Poder Judiciário solicitasse uma reserva de crédito. Isso é importante. O precatório, na verdade, envolve uma ordem, mas uma ordem acoplada com pedido de reserva. O que pode significar que, na prática, não haja dinheiro suficiente para honrar aquele determinado valor. Mas nesse campo também nós estamos vivendo um processo de transição, que é a RPV, a requisição de pequeno valor. No âmbito federal, até 60 salários mínimos. Nos juizados especiais. Exatamente, predomina nos juizados especiais essa figura. O pagamento é feito na verdade, em 60 o juizado, dias. de uma maneira geral, já foi um avanço extraordinário. Né? E nesse setor, o juizado é uma ponta de lança. O que se espera para o futuro do judiciário. Eu acho até, não sei se você concorda comigo, que a justiça convencional aprendeu muito com o juizado. Demais. Não demais, é? Você não, demais. Eu concordo com essa observação. Porque uma série de inovações, novidades foram implantadas lá e realmente se verificou que deram bons resultados. Com certeza. E agora nós estamos migrando esses bons resultados. Com certeza. Tem muita coisa que é isso. Que agora nós estamos trazendo. Agora você me disse uma coisa aí no início que não tinha me ocorrido, que eu não sou assim do dia a dia da Justiça Federal, né? Mas é o problema do direito do consumidor e o isso é uma questão interessante, Federal, porque nem se imagina que a Justiça Federal vai lidar com o Código de Defesa do Consumidor, mas é do dia a dia. O exemplo clássico é o correntista da Caixa Econômica Federal, que tem o seu nome inscrito no Serasa. Tem um cheque recusado, tem uma situação de um saque fraudulento. Quer dizer, a questão jurídica é a mesma do juizado estadual, apenas a presença do ente federal é que atrai para lá. Quer dizer, se vê o juiz federal lidando com relações consumeristas. É uma questão bastante interessante. E como foi importante para a população, né, a instituição do juizado no tocante à previdência, né? Como foi importante, né? Bastante. Como foi bastante. importante. A parte das aposentadorias e pensões previdenciárias, aquilo ali foi um avanço tremendo. É verdade. Porque se aguardava de forma bastante demorada uma série de soluções que já tinham soluções anteriores. Então, realmente, o juizado também nesse aspecto foi um grande avanço. Estamos chegando ao final, só nos resta agradecer, muito especialmente ao desembargador Poeri, que deixou lá as suas atribuições, quer no magistério, quer na magistratura, para vir aqui conversar com os senhores, trazer esses esclarecimentos tão importantes pela sua palavra fluente e experimentada. Muito obrigado por você. Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição. Tá ótimo. Obrigado. Continue falando conosco, hein? www.justiçasemfronteiras.com.br, Justiça sem cedilha, hein? Bom, a propósito disso, a doutora Eliane Gonçalves me faz uma pergunta. Diz assim: desembargador, se uma presidiária tem um filho com aproximadamente 6 meses de vida, a legislação em vigor garante que o filho seja amamentado? Olha, minha querida, essa lei 7.210, quando ela veio,
em 1984, 85, ela foi muito, ainda hoje é questionada, achando que é muito liberal, que, enfim, agora mesmo um cidadão que saiu em situação especial não regressou, enfim. Mas, na verdade, ela foi um grande avanço. A lei da execução penal é um grande avanço em relação ao respeito à dignidade humana, que é um paradigma da Constituição. O Estado brasileiro está alicerçado sobre esse princípio fundamental, não é? Então, evidentemente, e a sua hipótese está prevista especificamente no artigo 83, parágrafo 2º da Lei 7.210. Isto é, dizendo o seguinte, que os estabelecimentos penais onde são internadas mulheres têm que ter, diz na lei, um berçário e a possibilidade, evidentemente, da amamentação, que é um dos recursos mais importantes para a formação da criança. Tá bem? Muito obrigado pela sua pergunta, hein? Estabeleça metas grandes o bastante a ponto de motivar-se, mas não grandes em demasia a ponto de sufocar-se. Muito obrigado e até uma próxima vez.